Olá pessoal, Padre Emílio Bortolini Neto aqui, pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo de Porto Vitória, continuando a nossa caminhada de leitura orante da Bíblia, nesse mês de setembro, a ela dedicado. Nós vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, dia 3 de setembro, que é Lucas 5, 1 a 11, e nos diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se, e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse texto nos mostra algumas atitudes muito bonitas que inspiram a nossa oração e a nossa vida, tanto da parte de Jesus quanto da parte de São Pedro. Jesus tem uma sensibilidade muito grande, tanto pelas multidões quanto pelo indivíduo. Ele prega para aquela grande multidão, aquelas centenas de pessoas que estavam ali. Mas isso não impede que o seu olhar se volte de um modo especial para aqueles pobres pescadores. Deviam estar com uma cara muito desanimada, uma expressão, um semblante assim, muito triste, porque tinham trabalhado a noite inteira e não tinham conseguido pescar. Assim, Jesus nos mostra a importância da sensibilidade pelos irmãos, tanto pela humanidade como um todo, quanto pelo irmão que está ao nosso lado, pelo nosso familiar, pelo nosso amigo, pelo nosso vizinho, pelo nosso colega de trabalho. Se nós tivemos essa sensibilidade, agradecemos a Deus e pedimos que Ele continue nos dando essa graça. Se nós não tivemos, se nós ficamos indiferentes, tanto à multidão quanto ao indivíduo perto de nós, peçamos o perdão de Deus e peçamos, acima de tudo, que esse erro fique no passado, que no futuro nós sejamos mais parecidos com Jesus. Depois é a palavra de Jesus que nos inspira. Ele diz aos pescadores: avançai para águas mais profundas. Ou seja, ele está dizendo 2 coisas. Primeiro, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês são pescadores, têm que pescar. Mas não façam do mesmo jeito. Alguma coisa tem que ser mudada, porque não está dando certo. Muitas pessoas hoje estão vivendo a mesma situação dos pescadores. Tentaram, não conseguiram e desanimaram. Talvez um emprego, talvez uma faculdade, talvez um sonho, uma pessoa amada, desistiram porque não estava dando certo. E essas pessoas, se você é uma dessas pessoas, faça essa oração a Jesus. Senhor, renova a minha esperança, me inspire, me dê coragem para lançar a minha rede em águas mais profundas. Afastai o desânimo, renovai a minha esperança. Se você não está vivendo essa situação, faça uma oração de ação de graças. Agradeça a Deus, porque a tua pescaria foi bem sucedida, porque você conseguiu realizar os teus sonhos, os teus objetivos. Mas não permita que isso te leve a se esquecer, a ficar indiferente àqueles que não tiveram o mesmo resultado. Reze, interceda, peça a Deus pelas pessoas que estão com as redes, os barcos vazios, que não estão conseguindo alcançar os seus objetivos.
Depois, quem nos inspira a rezar e a viver é Simão Pedro. Depois daquela grande pescaria, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Nos inspira a humildade, o reconhecimento dos nossos pecados. E no final ainda ele nos inspira mais uma vez quando ele deixa tudo para seguir a Jesus. Que isso nos inspire a pedir de Deus essa graça de colocar Jesus acima de tudo, de deixar para trás as redes, todas aquelas coisas que nos impedem de viver de acordo com o Santo Evangelho, de seguir os passos do nosso Mestre. Amém.